E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou residente pedagógica do subprojeto de História da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre a colonização inglesa na América, seus antecedentes, né? Como que ela iniciou. Tá bom pessoal, então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de formação do Estado Nacional inglês ele vai demorar, se comparado à formação do Estado Nacional português e espanhol. E isso vai ser um fator decisivo para a demora da Inglaterra se lançar à colonização da América, certo? Então, enquanto a gente já tem essas terras do Novo Mundo já divididas entre Espanha e Portugal através do Tratado de Tordesilhas, a Inglaterra não ficou com nada. E ela começou, né, a ter um interesse por esse novo mundo. Então ela começa a estabelecer algumas relações com piratas, né, que vão ser chamados aí de corsários. Por quê? Porque são piratas contratados oficialmente pela própria coroa inglesa, né? E esses piratas, esses corsários, eles vão desempenhar alguns furtos, alguns roubos a navios ibéricos, né? Principalmente os navios espanhóis, certo? Então a gente inicialmente tem essa aproximação da Inglaterra com o território do Novo Mundo através dessas atividades de pirataria. Mas a partir do reinado da rainha Elizabeth I, filha do Henrique VIII, nós vamos ter o início desse projeto colonizador da Inglaterra, tá bom? Então o que a rainha Elizabeth I vai fazer? Ela vai permitir um nobre, o Sir Walter Raleigh, de iniciar o projeto de colonização na América. Esse nobre ele vai estabelecer algumas expedições, né, três muito famosas, que foram a expedição em 1584, outra em 1585 e outra em 1587, em um território que ele vai batizar de Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que não era casada, né, que era uma rainha solteira. Dessa forma, nós temos a coroa inglesa concedendo algumas terras a um nobre, e isso lembra muito as capitanias hereditárias que foram estabelecidas aqui na América Portuguesa. Além disso, também é possível notarmos uma preocupação da coroa inglesa em buscar ouro e prata, encontrar ouro e prata, né? Uma característica metalista que marca muito o Estado moderno. Mas por conta da fome, de doenças e ataques de povos nativos, as expedições do Walter vão fracassar. Inclusive, quem assiste American Horror Story vai se lembrar desse nome que eu vou dizer agora, vai se lembrar um pouco dessa história que eu vou contar para vocês, que envolve algumas teorias da conspiração. É o seguinte, em 1590, a coroa vai mandar uma expedição de ajuda para a ilha de Roanoke. Mas quando a expedição chega lá para ajudar os colonos, eles não encontram nada, eles não encontram ninguém. A colônia tinha simplesmente desaparecido. E só o que restava era uma árvore com a palavra Croatoan escrita. E aí existem várias teorias sobre o que essa palavra significava, se era o nome de uma tribo ou o nome de um local para onde os colonos tinham ido. Enfim, fica aí esse mistério até hoje sobre o que essa palavra significa, para onde foram esses colonos, o seu paradeiro. Porém, serviu aí de inspiração para o enredo da sexta temporada de American Horror Story. Então, pessoal, até o final do século XVI não houve mais tentativas de colonização na América. Porém, quem viu o vídeo sobre revoluções inglesas sabe que a dinastia Tudor chega ao fim no reinado da Elizabeth I porque ela não tem herdeiros. E aí nós temos a ascensão da dinastia Stuart, né, na figura do James I. E aí o James I ele vai ser o responsável por ressuscitar, né, voltar, reativar esse projeto de colonização inglesa. E a coroa inglesa ela vai continuar delegando essa atividade de colonização a algumas pessoas. Só que dessa vez não vão ser mais nobres, mas sim pessoas que fazem parte de companhias de comércio. E aí essas companhias de comércio nós vamos ter duas principais, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. E aí eu quero que vocês notem que uma das características da colonização inglesa na América é que ela é uma colonização de empresa e não uma colonização de Estado, certo? E essa é uma das principais diferenças entre a colonização inglesa na América e a colonização ibérica na América, porque a colonização inglesa vai ser de empresa e a ibérica, desempenhada por Portugal e Espanha, vai ser de Estado, tranquilo? E aí duas coisas importantes que vocês precisam saber sobre a Companhia de Londres. Primeiro, depois do fracasso das expedições do Walter, a Companhia de Londres mandou vários reforços para colonizar a América.
e a partir disso eles fundaram um assentamento chamado Jamestown, em homenagem ao rei da Inglaterra, o James I. Em segundo lugar, a eles também foi desempenhada uma atividade de catequização dos povos nativos. Mas essa catequização ela não foi efetivada, tá certo? A gente não teve um processo de catequização dos povos nativos. E, inclusive, nós também não tivemos um processo de integração dos povos nativos, certo? Ou seja, os povos indígenas, fossem amigos, fossem aliados ou inimigos, eles eram sempre estranhos. No entanto, essas companhias elas vão fracassar, elas vão ter suas licenças cassadas e também vão chegar à falência. Agora a gente vai chegar numa parte muito interessante, que é descobrir quais eram as pessoas que estavam saindo da Inglaterra para ir para esse novo mundo, para essa parte do novo mundo. A partir disso, é preciso que a gente se lembre que na Inglaterra está acontecendo a política dos cercamentos, certo? As pessoas estão migrando do campo para a cidade porque o campo está sendo utilizado para a criação de rebanhos, de ovelhas, né? Visando a produção têxtil. E isso vai fazer com que aconteça um grande êxodo rural e as pessoas vão começar a buscar melhorias de vida, melhores condições de vida. E é possível que essas melhores condições de vida elas encontrem nesse novo mundo. E aí muitas partem em busca disso. E a Inglaterra não vê problemas nessa ideia porque são pessoas que não vão ter um valor tão significativo assim naquele momento para a metrópole. Isso faz com que a gente repense uma generalização muito equivocada que circula por aí, que na América Inglesa só foram as pessoas altamente inteligentes, instruídas e ricas colonizar, e na América Portuguesa, na América Ibérica, só foram a ralé da Europa. Não foi assim, tá bom? A América Inglesa ela também recebeu pessoas que não tinham tantas condições de vida, que eram consideradas sem um valor significativo para a coroa inglesa. Isso abre margem para a gente pensar o seguinte: se essas pessoas eram pobres, como que elas conseguiam pagar a passagem para viajar para o Novo Mundo? Porque não era de graça. Então a solução que elas tinham para esse problema da falta de dinheiro para pagar a passagem era a servidão temporária. Era um sistema no qual a pessoa que não tinha dinheiro para pagar passava alguns tempos trabalhando de maneira gratuita para a pessoa que tinha pago a passagem dela. Entenderam? Além da presença dessas pessoas pobres que buscavam melhores condições de vida, também foram levados para o Novo Mundo, para a América Inglesa, órfãos, mulheres para serem leiloadas e até mesmo crianças raptadas para desempenhar algumas funções. Então foram essas mulheres que eram levadas para serem leiloadas, essas crianças raptadas, os órfãos e os pobres. Nós também tivemos um outro grupo muito importante que vai desempenhar um papel importantíssimo nessa história inicial dos Estados Unidos, que são os puritanos. Vamos relembrar que durante o reinado do Henrique VIII, ele foi o responsável pela criação do anglicanismo, e quem não fosse dessa religião era alvo de perseguição religiosa. E um desses grupos perseguidos eram os calvinistas, né? Os puritanos. E então a América ela também serviu como refúgio para essas pessoas que sofriam de perseguição religiosa. Então, a partir disso, nós temos alguns colonos independentes, em sua maioria puritanos, embarcando no navio chamado Mayflower e chegando nessas terras do Novo Mundo. Só que os primeiros momentos, os primeiros anos dos puritanos, chamados de peregrinos, na América Inglesa, são anos bem difíceis, principalmente por conta do inverno. E aí, passando por essas dificuldades, os peregrinos eles receberam ajuda de uma tribo de indígenas chamada Wampanoag, que ofereceram a eles alimentos. E aí, para celebrar essa vitória, essa sobrevivência, os peregrinos eles convidaram esses indígenas para fazerem uma festa de comemoração, que hoje em dia virou um feriado nos Estados Unidos no mês de novembro, que é o famoso Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Mas esse feriado ele também é alvo de problematizações, porque as relações estabelecidas entre os colonos ingleses e os povos nativos nem sempre foram as melhores. Tanto é que aconteceu uma redução enorme na população nativa desde a chegada dos colonos ingleses na América. Então esse grupo de puritanos, eles são conhecidos como pais peregrinos, fundadores dos Estados Unidos. Só que eles não são considerados pais de toda a nação, certo? Eles são considerados pais somente dessa parte WASP. E aí, traduzindo para o português brasileiro, a gente tem a sigla BASP, ou
seja, essa parte branca, anglo-saxã e protestante dos Estados Unidos. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, os antecedentes da colonização inglesa na América são diversos, são marcados por várias dificuldades e tentativas. E também é importante que vocês entendam que não é uma colonização de povoamento, apenas de povoamento, as pessoas não foram para lá somente para povoar, também tinha um interesse econômico, um interesse metalístico, uma busca por ouro e prata. E várias pessoas foram para lá, desde crianças raptadas, órfãos, mulheres levadas para serem leiloadas, assim como pessoas pobres da Inglaterra buscando melhores condições de vida, como também grupos religiosos, né? Os puritanos especialmente. E lembrar também que é uma colonização de empresa e não uma colonização de Estado, que diferencia muito dos projetos coloniais estabelecidos no restante da América. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dessa vez a gente não vai ter questões nesse vídeo, mas vamos ter um vídeo especialmente para isso. Quaisquer dúvidas vocês podem colocar aqui nos comentários. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!